Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar agora falando sobre a segunda aula do curso de Matemática Financeira. Vamos falar um pouquinho sobre taxas de juros. Então, lá na primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre sistemas de capitalização, sobre o conceito de juros, o que é juro, para que o juro serve e quais são as formas que a gente tem de tratar esses juros, né, de trabalhar com esses juros, que são os sistemas de capitalização simples, composto e contínuo. E falar um pouquinho também dentro do sistema composto da convenção exponencial e da convenção linear para a gente tratar de períodos fracionários, né, de períodos de tempo fracionários. Na aula de hoje, nessa segunda aula do curso, a gente vai tratar especificamente sobre taxas de juros. E vou falar sobre os diferentes tipos de taxa de juros e as diferentes transformações que a gente pode fazer com essas taxas de juros. Então, alguns conceitos que a gente vai trabalhar nessa aula relacionado às taxas de juros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de taxa proporcional, falar um pouquinho sobre o conceito de taxa equivalente, e são dois conceitos básicos, né, que é muito importante a gente entender a diferença entre eles. Vai falar um pouquinho sobre o conceito de taxa nominal e taxa efetiva, e por fim vai falar um pouquinho sobre taxa unificada e taxa real. Bom, então vou começar com o primeiro conceito, o conceito de taxa proporcional. Então, o que é uma taxa proporcional? Ou o que são duas taxas proporcionais, né? Porque quando a gente fala de taxa proporcional, a gente está falando da comparação de duas taxas. Então, quando a gente pode dizer que duas taxas são proporcionais? Então, o conceito é o seguinte: duas taxas são proporcionais quando eu verifico que a razão entre elas é a mesma razão que entre os seus períodos. Então, por exemplo, o exemplo mais básico, 12% ao ano é proporcional a 1% ao mês. Por quê? Porque 12 meses equivale a um ano, então 12 para 1, então são duas taxas proporcionais. Então, outros exemplos, né? 3% ao mês é proporcional a 36% ao ano, porque 3 sobre 36 é igual a 1 sobre 12. Então a razão entre 3 e 36 é igual a 1 ano e 12 meses. 0,4% ao dia é proporcional a 12% ao mês. Por quê? Porque 0,4 sobre 12 é igual a 1 sobre 30, né? Que é a relação entre um dia e 30 dias, que é o mês. Lembrar que quando a gente trabalha com matemática financeira, a gente trabalha com as datas comerciais, então a gente define que um mês tem 30 dias. 42% ao ano é proporcional a 21% ao semestre. Por quê? Porque 42 sobre 21 dá 2, e um ano tem 2 semestres, então 2 semestres para um ano também a razão dá 2. Esses são exemplos de taxas proporcionais. Agora, o que são taxas equivalentes? Taxas equivalentes, a definição dela é bastante simples também. A gente diz que duas taxas são equivalentes, né? Quando, se eu aplicar o mesmo capital por um mesmo período de tempo, eu vou no fim produzir o mesmo montante. Então no fim eu vou chegar ao mesmo valor, vou chegar ao mesmo FV, o mesmo valor futuro. Então se eu pegar o mesmo capital, o mesmo valor presente, deixar por um mesmo período de tempo nas duas taxas, eu vou produzir o mesmo montante futuro. E aí vem a pergunta: taxa equivalente é igual a taxa proporcional? Ou seja, se duas taxas são proporcionais, por exemplo, 1% ao mês e 12% ao ano. Então essas são seguramente proporcionais. Elas atendem à definição que a gente deu de taxa proporcional. Mas será que elas também são taxas equivalentes? Será que elas também equivalem uma à outra? Se forem juros simples, a resposta é sim. Então, no juros simples, taxa proporcional é igual a taxa equivalente. Essa é a formulinha de juros simples, né? Só lembrando, né, que o valor futuro é igual ao valor presente mais o valor presente vezes I vezes o número de períodos. Então é o valor presente mais os juros, né? E os juros é o valor presente vezes a taxa vezes o número de períodos. Então, nesse caso, taxas proporcionais são taxas equivalentes. Por quê? Porque
Eu posso mexer com esse I, com esse N, né, como eles estão multiplicando, eu posso multiplicar, dividir, que vai dar tudo na mesma. Juro contínuo, mais ou menos a mesma coisa. Então, também são iguais. Taxas proporcionais são taxas equivalentes para juros contínuos. Agora, para juro composto, não. Para juro composto são diferentes. Para juro composto, né, lembrar que a fórmula de juro composto, né, é o valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Então, o I está somando aí com 1 e o N é um expoente. Diferentemente lá do juro contínuo, que tanto o I quanto o N são expoentes desse número I, que é o número exponencial. Então, como eles estão em lugares diferentes, juro composto não é igual a juro composto, taxa proporcional não é igual a taxa equivalente. Bom, vamos então provar isso, né? Provar que taxa proporcional não é equivalente a taxa equivalente. Então vamos considerar aí um período de 1 ano, né? Ou um período de 12 meses. Bom, 1 ano tem 12 meses, então são o mesmo período de tempo. Então será que se eu aplicar um mesmo capital, um mesmo período por 12 meses, será que é a mesma coisa que eu aplicar na taxa de 12% ao ano por 1 ano? Então, se eu pegar um FV igual a um PV mais um determinado I elevado a 12, isso teria que ser igual a esse mesmo PV vezes 1 mais 1i expresso em termos anuais elevado a 1. Então, por quê? Porque quando a gente fala de taxa equivalente, o mesmo montante, o mesmo capital pelo mesmo período de tempo tem que produzir o mesmo montante. Então, eu igualo as duas expressões, né? Igualo os dois FVs, então eu fico que PV 1 mais I mensal elevado a 12 tem que ser igual a PV 1 mais I anual elevado a 1. Eu posso cancelar os dois PVs e eu chego nisso aqui, que 1 mais I mensal elevado a 12 é igual a 1 mais I anual elevado a 1. Então, se eu extrair a raiz de índice 12 dos dois lados, eu chego que 1 mais o I mensal é igual a 1 mais o I anual elevado a 1 sobre 12. Então, eu chego que o I mensal é 1 mais I anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Então, novamente, taxa equivalente não é igual a taxa proporcional. E essa é a formulinha para a gente calcular a taxa equivalente. Então, a formulinha para a gente calcular a taxa equivalente, se a gente tratar de juros compostos, é a seguinte, né? O I equivalente, né, a taxa de juros equivalente, é igual a 1 mais a taxa de juros conhecida, elevada à razão entre os dois períodos, menos 1. Então, o que significa a razão entre os dois períodos? Então, nesse caso aqui, a gente queria fazer uma taxa, achar a taxa mensal, dado uma taxa anual. Então, a taxa anual era conhecida e a taxa mensal era desconhecida. A minha incógnita era o que eu queria calcular. Então, como a razão entre 1 mês e 1 ano é 1 sobre 12, ou seja, 1 mês equivale a 1 sobre 12 anos, então a gente fica nessa expressão, que é 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. E se fosse ao contrário? E se eu tivesse a taxa mensal e quisesse achar a taxa anual equivalente? Então, se eu tivesse a taxa mensal e quisesse achar a taxa anual equivalente, então seria 1 mais a I mensal elevado a 12 menos 1. Então, é só a gente pensar. Se a gente quer uma taxa de um período menor, dado uma taxa de um período maior, ou seja, a gente tem a taxa de 1 ano, que é a taxa de 1 mês,
Geralmente essa razão é na forma de fração, 1 sobre 12. E se for ao contrário, se a gente tem uma taxa de um período menor e quer uma taxa do período maior, se a gente quer a taxa anual e tem a taxa mensal, essa razão vai ser um número inteiro. Então, no caso, seria elevado a 12. E essa é a formulinha da taxa equivalente se eu estiver trabalhando com juros compostos. Né? Então, a taxa equivalente é 1 mais o I conhecido, elevado à razão entre os dois períodos, menos 1. Então, recapitulando, taxa equivalente não é a mesma coisa que taxa proporcional, os conceitos são diferentes. Né? Taxa proporcional é quando a razão entre as taxas equivale à razão entre os períodos, e taxa equivalente é quando eu aplico o mesmo valor por um mesmo período de tempo e chego ao mesmo resultado depois, eu chego ao mesmo montante. Para juros simples, taxa proporcional é igual a taxa equivalente. Para juro composto, taxa proporcional não é igual à mesma taxa equivalente, então eu tenho essa formulinha que permite achar a taxa equivalente. E para juro contínuo, taxa proporcional e taxa equivalente são iguais. Agora, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar com a questão das taxas contínuas e taxas compostas. Então, será que dá para achar uma taxa composta que seja equivalente a uma taxa contínua e vice-versa? Né? Será que dá para transformar taxa composta em taxa contínua? Então, usando a definição de taxa equivalente, né, fica bastante simples, porque taxa equivalente é o mesmo capital por um mesmo período de tempo dá o mesmo valor. Então eu pego aqui a formulinha de juro composto e pego aqui a formulinha de juro contínuo. Então, juro composto é o valor presente vezes 1 mais I elevado a N, e juro contínuo é o valor presente vezes o E elevado a I vezes N. Então, se eu igualar as duas expressões, igualar o FV das duas expressões, e eu chego que 1 mais I elevado a N é igual a E elevado a I vezes N, então eu posso cortar os N's também, então eu chego que 1 mais I é igual a E elevado a I. Sendo esse I estrela a taxa de juros contínua e o I normal a taxa de juros composta. Então, se eu quiser isolar o I contínuo, eu chego que o I contínuo é igual a ln de 1 mais I. Então, se eu tiver um I composto, uma taxa de juros composta, por exemplo, 12% ao ano. Então, como é que eu vou achar a taxa de juros contínua, ou seja, a taxa de juros que tem capitalização infinitesimal, né, que tem capitalização contínua? Como é que eu vou achar essa taxa de juros contínua que seja equivalente a essa taxa de 12% ao ano? Então é bastante simples. Então, só é pegar 1 mais I, ou seja, ficar 1,12, extrair o ln disso, e aí eu vou chegar na taxa de juro contínuo que equivale a essa taxa de 12% ao ano. E por outro lado, se eu tiver uma taxa contínua, por exemplo, 12% ao ano com capitalização contínua, né, 12% ao ano com capitalização infinitesimal, basta eu fazer o E elevado a essa taxa, subtrair 1, eu vou ter a taxa composta equivalente. Bom, então esses foram os conceitos básicos de taxas proporcionais e taxas equivalentes. Então aqui estão alguns exercícios, eu vou deixar um pouquinho aqui na tela, né, e vocês tentem fazer os cálculos, né, tirem o print e tentem fazer esses cálculos para ver se vocês entenderam esses dois conceitos, de taxa proporcional e de taxa equivalente. Bom, só alguns comentários básicos, né? Então, a gente tem aqui os dois primeiros exercícios trabalham com taxas proporcionais. Então, algum comentário sobre o primeiro, por exemplo. Qual a taxa mensal proporcional a 15% ao ano? Então, basta eu dividir
15 sobre 12. Por quê? Porque eu quero uma taxa mensal e que seja proporcional, então um ano tem 12 meses, então se eu dividir 15 por 12, eu vou chegar na taxa mensal proporcional. E embaixo, né, taxa trimestral proporcional a 148% ao semestre. Então, um semestre tem 2 trimestres, então basta eu dividir 148 por 2. Agora, qual a taxa semestral equivalente a 13,11 ao mês? Então, eu quero uma taxa semestral que seja equivalente. Se eu não menciono se é juros simples, composto ou contínuo, se eu simplesmente falo 13,11% ao mês, a gente costuma adotar, a gente costuma partir do pressuposto que a gente está trabalhando com uma taxa composta. Então, se a gente está trabalhando com uma taxa composta, a gente tem que ir lá na formulinha de taxa composta equivalente, né, que é essa formulinha aqui. Esta aqui, que é 1 mais a taxa conhecida elevado à razão menos 1. Então, vamos voltar lá. Então, 1 mais a taxa conhecida, então fica 1,1311 elevado à razão. Então, eu quero uma taxa semestral que seja equivalente a uma taxa mensal. Então, minha taxa conhecida é mensal, um mês, e eu quero uma taxa semestral. Então, eu quero partir do pequeno, né, do mensal, para o grande. Então, eu vou levar a 6, porque um semestre tem 6 meses. Eu vou pegar 1,1311 elevado a 6 e, no fim, eu vou subtrair 1. Com a taxa diária equivalente a 17,18 ao mês. Agora eu tenho uma taxa num período grande, mensal, e eu quero uma taxa diária num período menor. Então, eu vou pegar 1 mais 17,18, né? Então 1,1718 elevado a 1 sobre 30, né? Que é a relação entre um mês e 30 dias, e depois subtrai 1. E assim vai no 5, no 6, né? O que muda lá são os exercícios 8 e 9. Então, o 8 determina a taxa mensal composta equivalente a uma taxa contínua de 2% ao mês. Então, eu tenho uma taxa contínua, 2% ao mês, e eu quero uma taxa composta. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, a taxa é de 2% ao mês. Então, eu vou somar 1 com 2%, fica 1,02, e vou extrair o LL. E a de baixo determina a taxa contínua equivalente a uma taxa de 3% ao ano. Aqui ao contrário, eu vou elevar E elevado a 0,03 e no fim eu vou subtrair. Então esses são os resultados desses exercícios. Eu vou deixar aqui um pouquinho e vocês vão poder conferir. Bom, espero que tenha ficado claro, né, essa diferença entre taxa proporcional e taxa equivalente. E vamos seguir, né, para os próximos 2 tipos de taxa e que vão usar esses conceitos de taxa proporcional equivalente. Então, quando a gente fala de taxa proporcional equivalente, a gente não está falando de uma taxa específica, mas a gente está falando da relação entre duas taxas. Está falando que duas taxas podem ser proporcionais ou podem ser equivalentes, e são diferentes, né, os conceitos são diferentes, e a gente fala que taxa proporcional e taxa equivalente não é a mesma coisa. Então esse é o principal erro que se costuma cometer. Essa confusão entre taxa proporcional e taxa equivalente. Então esse é um erro capital, assim, numa prova de matemática financeira, você tratar duas taxas proporcionais como se elas fossem equivalentes. É você dizer que 1% ao mês equivale a 12% ao ano, e para juros compostos não equivale. E elas chegam a resultados bastante diferentes. Bom, agora vamos ver mais 2 conceitos, que é o conceito de taxa nominal e taxa efetiva. Bom, taxa nominal é aquela que é consignada em contratos relativos a operações financeiras. Lembrar que agora que a gente vai falar de taxa nominal e taxa efetiva, a gente está falando de uma qualidade relacionada a uma determinada taxa. A gente não está falando mais da relação entre duas taxas. Então, taxa nominal é aquela que vai nos contratos relativos a operações financeiras, né? E, por definição, a unidade de tempo da taxa não coincide com a unidade de tempo do período de capitalização. Então,
como que é isso, né? Como que isso funciona? Então é o seguinte, alguns exemplos. 35% ao ano com capitalização mensal. O que é essa capitalização mensal? Então a gente tem que lembrar um pouquinho lá da primeira aula, quando a gente falou de período de capitalização. Período de capitalização em juro composto, porque para juro simples não faz sentido a gente falar em período de capitalização. Mas para juro composto, período de capitalização é a cada quanto tempo eu vou pegar o meu juro e vou incorporar o capital e esse juro vai passar a render mais juros. Então, a cada quanto tempo eu vou absorver o juro no capital, né, no meu capital inicial, e aí eu vou poder render juros sobre juros. Então esse é o conceito de período de capitalização. Normalmente, quando a gente fala, por exemplo, 35% ao ano, a gente já está subentendido que o meu período de capitalização é anual. Ou seja, minha taxa de juro rende 35% ao ano, e a cada um ano eu incorporo esse juro ao meu capital e ele passa a render mais juros. Só que eu posso ter nos contratos isso que a gente chama de taxa nominal. Ou seja, que taxas em que o período de capitalização não equivale ao período da taxa. Então, por exemplo, 35% ao ano com capitalização mensal. Isso quer dizer que eu vou receber 35% ao ano, mas o meu juro vai ser incorporado ao capital não a cada ano, mas a cada mês. 16% ao ano com capitalização semestral, isso quer dizer que minha taxa é 16% ao ano, mas o juro vai ser incorporado ao capital e passar a render juros a cada semestre. 36% ao ano com capitalização diária. Novamente, minha taxa é 36% ao mês, mas o juros vai ser incorporado ao capital a cada dia. Bom, então, taxa nominal ela é muito utilizada no mercado, né, na formulação de negócios, mas nos cálculos, nas formulinhas, como as fórmulas que a gente viu na aula passada de juro simples, de juro composto, né? Mais de juro composto, né? Porque na verdade taxa nominal só faz sentido mesmo para juro composto, e a gente vai ver por quê. Mas nas fórmulas de juro composto que a gente viu, a gente nunca vai poder usar a taxa nominal. Por quê? Porque ela não corresponde de fato ao ganho ou ao custo financeiro do negócio. Então, para a gente utilizar a taxa nominal nos cálculos, a gente tem que transformar ela numa taxa efetiva. E a taxa efetiva, basicamente, é uma taxa de juros em que a unidade de referência de tempo da taxa é a mesma unidade de tempo do período de capitalização. Então, 1% ao mês com capitalização mensal, 12% ao ano com capitalização anual. Então, e nas fórmulas de juro composto, eu sempre utilizo taxas efetivas, nunca taxas nominais. Então, alguns exemplos, né? 400% ao ano com capitalização anual, 40% ao mês com capitalização mensal, 30% ao dia com capitalização diária. Então, quando o período da taxa, diário, mensal, anual, equivale ao período de capitalização, ao período em que o juro vai ser incorporado ao capital. E um detalhe muito importante, né? Quando a gente trabalha com taxa efetiva, eu geralmente omito o período de capitalização. Então, eu não preciso falar 400% ao ano com capitalização anual. Eu só falo 400% ao ano, que isso já me dá, já está subentendido que a minha capitalização é anual. Posso falar 40% ao mês, não preciso falar 40% ao mês com capitalização mensal. Só eu falar 40% ao mês que está subentendido que tem uma capitalização mensal. E assim por diante. Bom, como eu obtenho uma taxa efetiva a partir de uma taxa nominal? Então a gente falou que uma taxa nominal é aquela que vai em contrato, mas eu não posso usar nos cálculos. Eu só posso utilizar nos cálculos taxas efetivas, taxas em que o período de capitalização corresponde ao período em que a taxa é expressa. Então a gente precisa aprender a como determinar uma taxa efetiva equivalente a uma determinada taxa nominal para a gente poder utilizar essa taxa efetiva nos cálculos. Então, se a gente tem uma taxa nominal que é transformada numa taxa efetiva, a gente tem que aplicar o conceito de taxa proporcional. Então, toda vez que eu alterar a unidade de tempo da taxa, mas não mexer no período de capitalização,
eu posso trabalhar com o conceito de taxa proporcional. Então, por exemplo, 36% ao ano com capitalização mensal equivale a 3% ao mês com capitalização mensal. Então eu mexi no período da taxa, né? Era expresso em anual, passou a ser mensal, mas eu não mexi no período de capitalização. Então a primeira era 36% ao ano com capitalização mensal, é igual a 3% ao mês com capitalização mensal. Então se eu não mexo no período de capitalização, o conceito de taxa proporcional vale. 10% ao ano com capitalização trimestral é igual a 2,5% ao trimestre, que é 10% dividido por 4. Então, já que eu não mexi no período de capitalização, né, era 10% ao ano com capitalização trimestral, virou 2,5% ao trimestre com capitalização trimestral. Então, o conceito de taxa proporcional vale. 2% ao dia com capitalização mensal. Então, vai ser igual a 60% ao mês. Então, eu peguei 2 e multipliquei por 30. Né? 2% multipliquei por 30, dá 60% ao mês, porque eu não mexi no período de capitalização. Era mensal, continua a ser mensal. Só que uma era expressa ao dia, a outra passou a ser expressa ao mês. E se a gente tem uma taxa efetiva e quer achar uma outra taxa efetiva que seja equivalente? Então aí eu aplico o conceito de taxa equivalente, que é aquela formulinha que a gente viu no início da aula, né? Que é 1 mais i conhecido elevado à razão das duas taxas menos 1. Então se eu tenho uma taxa nominal e quero achar uma taxa efetiva, eu uso taxa proporcional. Se eu tenho uma taxa nominal, se eu tenho uma taxa efetiva e quero uma outra taxa efetiva que seja equivalente a ela, eu uso o conceito de taxa equivalente, eu uso a forma de taxa equivalente. E se eu tenho uma taxa efetiva e quiser voltar para uma taxa nominal, eu posso usar o conceito de taxa proporcional de novo. Então, a regrinha basicamente é o seguinte: toda vez que eu não mudar o período de capitalização, então eu tenho uma taxa nominal e quero achar uma taxa efetiva equivalente, e eu não mudei o período de capitalização, eu posso usar taxa proporcional. Toda vez que eu mudar o período de capitalização, né, e se eu tenho uma taxa efetiva e quero uma outra taxa efetiva, eu tenho que mudar o período de capitalização, aí eu tenho que usar o conceito de taxa equivalente. Então, aqui é um esqueminha básico, né, que ajuda a entender. Então, se eu tenho uma taxa nominal e quiser uma taxa efetiva, eu uso o conceito de taxa proporcional. Se eu tenho uma taxa efetiva e quero uma outra taxa efetiva, eu uso o conceito de taxa equivalente. E se eu tenho uma taxa efetiva e quero voltar para uma taxa nominal, eu uso o conceito de taxa proporcional. Então, acho que isso aí fica um pouquinho mais claro se a gente trabalhar com um exemplo. Então, obter a taxa trimestral com capitalização anual que seja equivalente a uma taxa de nominal de 24% ao ano com capitalização mensal. Então, é um exercício que até a leitura é um pouquinho complexa, né? Por quê? Porque a gente tem uma taxa nominal, que é 24% ao ano com capitalização mensal, e a gente quer uma outra taxa nominal que seja equivalente a essa. Então a gente quer uma taxa trimestral com capitalização anual que seja equivalente a essa de 24% ao ano com capitalização mensal. Então vamos seguir o esqueminha. Vamos voltar aqui no nosso esqueminha. Então o primeiro passo, dada essa taxa nominal, achar uma taxa efetiva. Então, primeiro passo, transformar a taxa nominal anual numa taxa efetiva mensal. Por que uma taxa efetiva mensal? Né? Porque o 24% ao ano tem capitalização mensal. Então a gente pode transformar esse 24% ao ano com capitalização mensal numa taxa efetiva mensal, simplesmente dividindo 24 por 12. E aí a gente chega em 2% ao mês. Então 24% ao ano com capitalização mensal é igual a 2% ao mês. Porque ambas têm capitalização mensal. Então se eu não mexer no período de capitalização, é só eu usar o conceito de taxa de taxa proporcional. Então, achei uma efetiva mensal. O segundo passo é transformar essa taxa efetiva mensal numa taxa efetiva anual. Por quê? Porque a taxa que a gente quer uma taxa trimestral com capitalização anual. Então, a gente quer que a capitalização seja anual. Então, para a nossa capitalização ser anual, a gente tem que transformar numa taxa efetiva anual.
porque a gente vai garantir que a gente vai chegar numa taxa expressa ao ano com capitalização anual. Então, para a gente ter dado essa taxa mensal, se a gente quer uma taxa anual, só a gente fazer 1 mais a taxa, 1 mais 0,02, elevado a 12, né, que é a razão entre os dois períodos, porque um ano tem 12 meses, menos 1. Então a gente chega numa taxa anual de 26,82% ao ano. E para finalizar, a gente quer que essa taxa com capitalização anual seja expressa ao trimestre. Então a gente não quer mexer no período de capitalização. A gente quer que o período de capitalização continue sendo anual. A gente só quer mexer no período em que a taxa é expressa. Então basta a gente pegar e dividir isso aqui por 4, né? Porque dividindo por 4, um ano tem 4 trimestres, e aí a gente chega no valor de que a taxa trimestral é 6,70% ao trimestre, com capitalização anual. Bom, como eu falei para vocês, né, taxa nominal não é definida para juros simples, porque juros simples não tem período de capitalização. Juros simples, ele é sempre calculado com base no capital inicial, não tem juros sobre juros, juro nunca é incorporado. Então não tem período de capitalização. Ele só faz sentido para juro composto, porque juro composto tem essa diferença entre taxa efetiva e taxa nominal. Taxas contínuas são sempre nominais, porque taxas contínuas elas são expressas numa capitalização infinitesimal, numa capitalização contínua. E eu nunca posso expressar uma taxa 1% ao infinitésimo com capitalização infinitesimal. Não tem muito sentido, né? Então, ela é sempre nominal, porque é 1% ao ano, ao mês, ao dia, especificando que eu tenho capitalização contínua, que é a capitalização infinitesimal. Então, taxa contínua é sempre nominal. Isso explica, né, porque que de taxa contínua para taxa contínua, eu uso taxa proporcional, né, porque já que eu não estou mexendo no período de capitalização, o período de capitalização das duas ainda continua sendo infinitesimal, eu uso o conceito de taxa proporcional. Então, não existe taxa contínua efetiva, porque não dá para expressar uma taxa em termos infinitesimais. Bom, para taxa contínua, então de taxa contínua para taxa contínua, a gente usa taxa proporcional, porque é taxa efetiva para taxa efetiva, e eu não estou mexendo no período de capitalização, que ele continua sendo ao infinitésimo para as duas, né? Que continua sendo contínuo para as duas. E para taxa contínua para taxa efetiva composta, aí eu uso aquele conceito de taxa equivalente, aquela formulinha que a gente viu, né, que a taxa contínua é o ln de 1 mais i, e que a taxa efetiva composta é e elevado à taxa contínua menos 1. Bom, então, transformação de taxas contínuas. Então, 24% ao ano capitalizado infinitesimalmente é igual a 12% ao semestre capitalizado infinitesimalmente, que é igual a 6% ao trimestre capitalizado infinitesimalmente, que é igual a 4% ao bimestre capitalizado infinitesimalmente, que é igual a 2% ao mês capitalizado infinitesimalmente. Então, são todas taxas equivalentes, porque o período de capitalização não muda. E aí, se o período de capitalização não muda, eu posso usar simplesmente a proporção. 24, 12, 6, 4, 2. Exemplo. Obter a taxa efetiva anual equivalente a uma taxa contínua de 3% ao mês com capitalização infinitesimal. Aí eu tenho dois caminhos que eu posso seguir. O caminho que a gente vai seguir é o seguinte. Primeiro, transformar a taxa contínua mensal em uma taxa contínua anual. E para isso eu uso o conceito de taxa equivalente. Então, se eu tenho uma taxa contínua mensal e quero transformar numa taxa contínua anual, basta eu multiplicar por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. E aí eu posso usar a taxa proporcional. Então eu chego que 3% ao mês com capitalização infinitesimal é a mesma coisa que 36% ao ano com capitalização infinitesimal. Então eu achei uma taxa contínua anual. E aí, mas o que eu quero é uma taxa efetiva anual. Então, dado uma taxa
contínua anual, eu posso usar a formulinha de taxa efetiva e dizer que o E é esse E aqui, né? Não confundir. Que o E elevado a 0,36 menos 1, a taxa anual composta, que equivale àquela taxa contínua, é 43,33% ao ano, com capitalização anual. Então, equivalente a 3% ao mês, com capitalização infinitesimal, é 43,33% ao ano, com capitalização anual. Tinha um outro caminho para fazer, né? Que é o já de cara transformar essa taxa mensal com capitalização infinitesimal numa taxa efetiva mensal. E aí eu pegaria essa fórmula aqui e faria E elevado a 0,3 menos 1, aí eu chegaria numa taxa efetiva mensal. E aí, para transformar ela numa taxa efetiva anual, eu pegaria aquela formulinha de equivalências de taxa de juro composto para juro composto e colocaria o resultado e chegaria nesses mesmos 43,33% ao ano. Então, alguns exercicinhos relacionados a taxas nominais e taxas efetivas. Eu vou deixar um tempinho aí, rapidinho, para vocês darem uma olhada, darem um print na tela e fazer. Bom, então, de novo, alguns comentários, né? Obter a taxa efetiva anual equivalente a uma taxa nominal de 408 ao ano com período de capitalização semestral. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse 480% ao ano com capitalização semestral numa taxa efetiva ao semestre. Então, só eu pegar 480 e dividir por 2. Eu tenho uma taxa efetiva semestral. Só que eu quero uma taxa efetiva anual. Aí eu uso aquela formulinha de taxa equivalente e transformo de taxa efetiva semestral para taxa efetiva anual. Então, qual é a taxa efetiva trimestral equivalente a uma taxa nominal de 35% ao ano capitalizada mensalmente? Então, 35% ao ano capitalizada mensalmente, eu pego 35 dividido por 3, ou melhor, eu pego 35 dividido por 12 e eu chego numa taxa efetiva mensal. E aí eu uso a formulinha de taxa efetiva para chegar numa equivalente trimestral. Um cliente aplicou 1.400.000 a uma taxa de 48% ao ano capitalizada mensalmente. Qual o valor do resgate ao fim de 2 anos? Então, eu não posso usar essa taxa de 48% ao ano capitalizada mensalmente, porque essa é uma taxa, não é uma taxa anual. É uma taxa, ela não é uma taxa efetiva, é uma taxa nominal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar ela numa taxa efetiva. Então, 48% ao ano capitalizada mensalmente, só eu pegar, dividir por 12, 48 dividido por 12, eu vou chegar numa taxa de 4% ao mês. E aí, o mais fácil é eu não fazer mais nenhuma conta com taxa, é simplesmente usar a formulinha de juro composto usando um N, né, usando o número de períodos de 24 meses, porque eu já tenho aí uma taxa mensal equivalente. E os dois últimos são relacionados ao... o quarto, né, qual a taxa efetiva mensal equivalente a uma taxa nominal de 30% ao mês, com período de capitalização infinitesimal. Então, só eu usar a formulinha de transformar taxa contínua em taxa efetiva, né? Que é o E elevado a 0,3 menos 1, já chego na resposta. E um mega cliente de uma agência bancária fez uma aplicação de 2.000 a uma taxa de 36% ao mês com capitalização diária. Determine o montante a ser resgatado pelo cliente ao final de 5 dias. Então, novamente, só eu dividir 36 por 5, eu chego na taxa efetiva diária. E aí eu já tenho a taxa em dias, eu posso fazer a aplicação. Então, essas estão as respostas.
Também vou deixar um tempinho aqui para vocês verem e conferirem se vocês acertaram os exercícios. Bom, esse é um outro exercício, né, interessante, para a gente trabalhar com taxa nominal e efetiva. Então, 326% ao ano com capitalização mensal. Então, achar a taxa efetiva ao trimestre, a taxa efetiva ao semestre, a taxa efetiva ao ano e a taxa anual contínua. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer 326 dividido por 12. Então, 326 dividido por 12, a gente vai achar a taxa efetiva mensal. Para a gente achar a taxa efetiva trimestral, a gente vai pegar aquela formulinha lá de taxa equivalente, né? Que é 1 mais a taxa elevada à razão menos 1. E no caso a razão vai ser 3, porque eu vou ter uma taxa mensal. Então se eu elevar essa taxa, 1 mais essa taxa a 3 menos 1, eu vou ter a taxa efetiva ao trimestre. Se eu pegar 1 mais essa taxa e elevar a 6, eu vou ter a efetiva ao semestre. Se eu pegar 1 mais essa taxa elevada a 12, eu vou ter a taxa efetiva ao ano. E se eu pegar 1 mais essa taxa e extrair o LN, eu vou ter ou melhor, se eu pegar 1 mais essa taxa elevado ao LN, eu vou ter a taxa contínua mensal, mas aqui ele está pedindo a taxa contínua anual, né? Então eu vou ter que pegar o resultado e ainda multiplicar por 12. Embaixo, basicamente a mesma coisa, né? Porque é 180 ao semestre com capitalização mensal. A diferença é que em vez de dividir por 12, como eu fiz em cima, eu vou dividir por 6, né? Porque um semestre tem 6 meses. Então eu vou estar com uma taxa efetiva mensal, e aí eu vou fazer a mesma coisa, né, usando as formulinhas. Então, 1 mais a taxa elevado a 3, eu vou ter a taxa menos 1, eu vou ter a taxa efetiva ao trimestre. 1 mais a taxa elevado a 6 menos 1, eu vou ter a taxa efetiva ao semestre. 1 mais a taxa elevado a 12 menos 1, eu vou ter a taxa efetiva ao ano. E o LN de 1 mais a taxa, eu vou ter a taxa mensal contínua, e vezes 12 eu vou ter a taxa anual contínua. 326% ao ano com a capitalização semestral, né? Então se eu pegar 326 dividir por 2, eu vou ter a taxa efetiva semestral. E aí, para converter na taxa efetiva trimestral, eu vou fazer 1 mais a taxa elevado a 1 sobre 2. Por quê? Porque um semestre tem 2 trimestres. Taxa efetiva ao semestre eu já vou ter. Taxa efetiva anual eu vou fazer 1 mais a taxa elevado a 2, menos 1. E a taxa anual contínua, eu vou fazer 1 mais a taxa, eu vou fazer o LN de 1 mais a taxa, e depois eu vou multiplicar por 2 para ter a taxa anual contínua. E por fim, 36% ao mês com capitalização diária, vai ser 36 dividido por 30, eu vou ter a taxa diária. E aí, para fazer a taxa efetiva ao trimestre, eu vou fazer 1 mais a taxa elevado a 90, né, porque um trimestre tem 90 dias. Para a taxa efetiva ao semestre, eu vou fazer 1 mais a taxa elevado a 180, né, porque um semestre tem 180 dias. E para a taxa efetiva anual, eu vou fazer 1 mais a taxa elevado a 360, porque a taxa efetiva, um ano tem 360 dias. E para a taxa contínua anual, eu vou fazer o LN de 1 mais a taxa, e no fim eu vou multiplicar por 300, e eu vou multiplicar, aí eu vou ter uma taxa contínua diária. Se eu multiplicar por 360, eu vou ter uma taxa contínua anual. Então esses vão dar os valores, né? 105,61%, 322,77%, 1.687,83% e 288,33%.
Então vocês podem conferir aí, né, e ver esse BAF. Vou deixar também um pouquinho aí para vocês printarem e verem os resultados. Para a gente finalizar essa aula sobre taxas de juros, é importante a gente saber o que acontece quando eu tenho múltiplas taxas de juros. Então, quando eu tenho múltiplas taxas de juros que incidem sobre um determinado valor, elas devem incidir sobre o capital uma de cada vez. Então, por exemplo, né, um capital de R$200 ficou por um período de 2 meses em uma aplicação que remunera simultaneamente as taxas de 2% ao mês e de 5% ao mês. Qual é o valor do montante? Então, eu vou ter que fazer isso em 2 etapas. Eu vou pegar 200 vezes 1,02 elevado a 2, aí deu 208,08, né? Por quê? Né? Porque, sim, e aqui a gente está trabalhando com juro composto. Né? Então, 200 vezes 1,02 por 2 meses, ele rendeu 8,08 de juros. E aí, como elas incidem sobre o mesmo tempo, eu tenho que fazer uma depois da outra. Então eu pegaria 208,08 vezes 1,05 elevado a 2 e o resultado dá 229,41. Poderia incidir também ao contrário. Eu poderia primeiro 200 vezes 1,02 elevado a 2, depois o resultado vezes 1,02, primeiro 200 vezes 1,05 elevado a 2, e aí o resultado vezes 1,02 elevado a 2. Então eu ia chegar aí no mesmo resultado de 229,41. Só que isso aqui não é a mesma coisa de eu somar as duas taxas. Então não é a mesma coisa de eu pegar 200 vezes 1,07 elevado a 2. Então, daí que surge o conceito de taxa unificada. Então qual é a taxa que equivale a essas duas taxas aplicadas uma depois da outra? Então, qual é a taxa equivalente à aplicação dessas duas taxas? Então, unificar taxa é o mesmo que combinar taxas diferentes no mesmo índice. Então, às vezes eu tenho aplicações que estão sujeitas a múltiplas taxas, múltiplos... então, como é que eu unifico tudo numa taxa só? Então, unificar taxa não é somá-las. Então, não é a mesma coisa que pegar 0,2% e 5% e dizer que é 7% ao ano. Não. Então, por exemplo, uma das aplicações disso é usar, para calcular o rendimento da caderneta de poupança aqui do Brasil, é o resultado de uma taxa unificada. Então, a fórmula de Fisher para a gente unificar taxas é essa aqui. Então, para a gente unificar taxas, a gente vai pegar cada taxa, vai somar um, vai multiplicar todas e depois vai subtrair um. Né? Então, e a taxa de juros são as taxas de juros assim unificadas. Então, por exemplo, né, o capital de R$200 ficou por um período de 2 meses em uma aplicação que remunera taxas de 2% ao ano e 5% ao mês simultaneamente. Então, qual é a taxa unificada e o valor do montante? Então, a taxa unificada, eu vou pegar, somar 1 com 5% e 1 com 2%, então fica 1,05 vezes 1,02 menos 1, então vai dar 7,10. Não vai dar 7, ou seja, não vai simplesmente somar uma e outra. E aí eu pego e aplico 200 vezes 1,071 elevado a 2, vai dar 229,41, que é a mesma coisa que eu cheguei aqui aplicando as duas taxas em sequência. Bom, só um exemplinho, né, a caderneta de poupança, como é que ela funciona. Né? Então, o rendimento da caderneta de poupança é uma taxa composta, então eu utilizo o sistema de juro composto, e ela é uma taxa unificada de duas taxas, uma que a gente chama de TR, né, que é chamado de remuneração básica da poupança, e ela é a média ponderada dos rendimentos dos certificados de depósitos bancários, dos CDBs, das 30 maiores instituições financeiras do país. Não vale a pena explicar como que esse TR é calculado, mas esse TR é um valor de referência e ele muda dia a dia. E além disso, ela tem um rendimento fixo de 6% ao ano capitalizado mensalmente. Então, se é 6% ao ano capitalizado mensalmente, isso não é a mesma coisa que 6% ao ano. Né? Então, isso é chamado de remuneração adicional da poupança. Então, ela tem uma remuneração adicional fixa de 6% ao ano
capitalizado mensalmente e tem essa taxa de referência que muda de um período para o outro. Então a TR é uma taxa mensal atualizada diariamente, né? Ela paga-se os juros equivalentes ao valor da TR na data de aniversário do depósito, e caso o dinheiro não seja retirado antes da data de aniversário, ela não paga juro nenhum. Então essa é outra característica da poupança, né? Ela paga o valor da TR na data de aniversário, e se eu não retirar nessa data de aniversário, eu não pago juros nenhum. Então é um sistema diferente, né, tanto da que a gente viu da conversão linear quanto da conversão exponencial, que é o caso que se não fizer aniversário, né, se o período não for inteiro, eu simplesmente não recebo nada. E os rendimentos são isentos de imposto de renda e de taxa de administração, e por isso que a caderneta de poupança ela é tão visada e tão procurada, principalmente se a taxa básica de juros, né, a Selic, por exemplo, está num valor baixo. Então, a taxa básica de juros, né, da poupança é 6% ao ano capitalizado mensalmente, que equivale a 0,5% ao mês, que equivale mais ou menos a 6,17% ao ano. Então essa é uma taxa nominal, essa é uma taxa efetiva mensal e essa é uma taxa efetiva anual. Só um comentário, né? Essa taxa básica da poupança, nessa taxa fixa da poupança de 6% ao ano capitalizado mensalmente, né, de 6,17% ao ano, ela não é mais esse valor, né, desde alguns anos atrás. Agora ela equivale a 70% da taxa Selic, né, se esse 70% da taxa Selic não for igual a... se esse 70% da taxa Selic for inferior a 6,17%, aí a taxa básica de juros, né, a taxa que remunera fixo da caderneta de poupança, vai ser esse valor de 70% da taxa Selic. Se o 70%, se a taxa Selic estiver alta e o 70% da taxa Selic der mais de 6,17% ao ano, aí o que vai remunerar é esse 6,17% ao ano. Então foi uma maneira que se encontrou de desestimular o interesse da poupança, né, se as outras taxas de juros tiverem muito baixa, porque ela vai acompanhar também a taxa Selic. Então, alguns valores básicos aqui, né, 17 de 4 de 2007, 11 de 4 de 2017, 12 de 4 de 2017. Então a taxa de referência, né, o TR estava, por exemplo, no dia 10 estava 0,013%. E a taxa de juros real era 0,5%. No dia 11, 0,031%. E a taxa de juros da poupança, 0,5%. No dia 12, a TR estava 0,0244%. E a taxa de juros real é 0,5%. Então, pela regra antiga, né, eu vou ter a taxa unificada da poupança é 1 mais 0,05 vezes 1 mais a TR menos 1, e aí eu vou ter a taxa da poupança. Então, por exemplo, 0,501, 0,503, 0,525, 0,504, 0,503, 0,503. Dá para ver aqui que essa taxa efetiva da poupança é quase igual à soma, né, da taxa de juros real com a TR. Por quê? Porque mesmo a gente fazendo essa unificação de taxas, como a gente está trabalhando com uma TR muito baixa, não vai fazer muita diferença a gente usar aquela formulinha da taxa unificada ou simplesmente somar. Mas o correto é realmente a gente fazer 1 mais 0,5 vezes 1 mais o valor da TR, multiplicar as duas e fazer menos 1. A nova regra da poupança, né, como eu falei, é 70% do valor da Selic unificado com a TR. Então, se a Selic estiver baixa, como agora no ano de 2020, né, quando eu estou gravando essa aula, a Selic está bem baixa, então o que rende a poupança é 70% desse valor da Selic.
vezes 1 mais ATR menos 1. Então, sempre que a Selic tiver igual abaixo de 8,5% ao ano, aí ela vai render não aquele 6,17% anual, mas vai render 70% do valor da Selic. Aqui está um exemplinho relacionado à poupança, né? Acho que não vale a pena entrar em detalhes, né? Então, dada a nova regra, calcule o rendimento da poupança em uma determinada data, considerando uma Selic de 7% ao ano, e uma TR de 0,5%, e uma Selic de 10% ao ano, e uma TR de 3% ao mês. Então, no primeiro caso, Selic de 7% ao ano, está abaixo de 8,5%, então vai ser 70%, né, do valor da Selic unificada com uma TR de 0,5%. E no segundo caso, como a Selic está acima de 8,5%, vai ser aquele 6,17% ao ano, unificado com uma TR de 3% ao mês. Então, Selic abaixo de 8,5% ao ano. Então, o rendimento real, né, o rendimento adicional da poupança vai ser 70%, né, a gente está considerando aqui uma Selic de 7%. Então, o rendimento fixo da poupança vai ser 70% de 7%, então vai ser 4,9% ao ano. Como a TR é expressa em meses, né, eu tenho que transformar essa taxa anual de 4,9% ao ano numa taxa mensal. Então, eu faço 1 mais essa taxa, né, lembrando que a gente falou já nos slides anteriores, 1 mais essa taxa, 1 mais 0,49, elevado a 1 sobre 12, que é a razão entre as taxas, menos 1, então vai dar 0,399. E aí eu unifico as taxas, eu unifico essa taxa que a gente achou, 1,00399 com 1,0005. Por quê? Porque é uma taxa de 0,05% ao mês. Então fica 1,0005. Então eu multiplico as duas, subtraio 1, então vai dar 0,44,9% ao mês o rendimento da poupança. Se eu quiser saber em anual, é só eu pegar isso aqui, somar 1 elevado a 12 e fazer menos 1 no fim. E se a Selic estiver acima de 8,5%, né, então o rendimento adicional vai ser fixo, 0,5% ao mês. Então só eu fazer 1,005 vezes 1,0003, então vai dar 0,53%. Aqui um outro exercício, né, para a gente falar das questões dos dias, né? Então, se eu aplico R$500 no dia 14 de 1 de 2017 e aplico mais R$1.000 no dia 21 de 3 de 2017, qual é o meu montante no dia 28 de 4 de 2017? Lembrando que se eu não tiro o valor nas datas de aniversário, eu não pego o juro, né, relacionado àquele período. E aí a Selic no período estava em 8% ao ano e os valores do TR nas datas de aniversário eram esses, né? 0,1 no dia 14, 0,3 no dia 21, 0,06 no dia 14, 0,05 no dia 21, 0,2 no dia 14, 0,21 e 0,4 no dia 21. Selic acima de 7,5%, ela rende aquele 0,5% ao mês. E esses TRs, valores mensais. Bom, eu não vou falar desse exercício aqui, né? Vou deixar vocês pensarem, fazerem, né? Mas esses são os resultados das taxas unificadas. Bom, falando das taxas unificadas, a gente pode falar das taxas reais. Taxa real é a taxa efetiva excluída dos efeitos inflacionários. Então, nos cálculos, sempre eu utilizo a taxa efetiva, ou seja, eu nunca separo o que é a taxa que me rende realmente do quanto que é a reposição da inflação. Mas para a gente saber se a gente está fazendo um bom negócio ou não,
a gente costuma utilizar, a gente pode calcular a taxa real, porque aí a gente sabe exatamente quanto que a gente está realmente pagando por um valor, e a gente pode até ver se a gente está fazendo um bom negócio ou não, comparando a inflação. Então a taxa real possibilita que a gente diferencie o quanto eu realmente ganhou do quanto foi apenas o efeito da correção monetária, da perda de valor da moeda. Então basicamente a taxa real é expressa por essa formulinha. 1 mais a taxa efetiva dividido por 1 mais a inflação menos 1. A taxa real ela também utiliza a taxa unificada, mas a taxa real ela não é uma unificação de taxa, é uma desunificação de taxa. Né? Por quê? Porque a taxa efetiva é a taxa real unificada com a inflação. Ou seja, a taxa efetiva ela é composta, é uma composição da taxa real e da inflação. Então, se a gente pegar e desunificar, ou seja, a gente extrair o efeito inflacionário da taxa efetiva, a gente chega na taxa real. Então, Izão é a minha inflação, I é a minha taxa efetiva e R a minha taxa real. Então, se eu tenho uma taxa nominal e quiser uma taxa efetiva, a gente já viu que eu posso usar a taxa proporcional. Se eu tenho uma taxa efetiva e quiser uma outra taxa efetiva, a gente pode usar a taxa equivalente. E se eu tenho uma taxa efetiva e quiser uma taxa nominal, a gente usa taxa proporcional. Agora, se eu tenho uma taxa efetiva e uso taxa real, eu uso o conceito de taxa unificada para desunificar, ou seja, para extrair o efeito da inflação dessa taxa efetiva. Se eu tenho uma taxa real, quero outra taxa real, eu posso usar o conceito de taxa equivalente. E se eu tenho uma taxa real e quiser incorporar de novo o efeito da inflação para achar uma taxa efetiva, eu uso uma taxa unificada também. Uso o conceito de taxa unificada para unificar o efeito da inflação. Então, alguns exemplos, né? Então, taxa inflação 10%, 10,34,667% e uma taxa de juros real de 0,5%. Então, taxa efetiva 10,9%, 11,2%, taxa de inflação 11,022%, taxa de juros real 0,5%, então dá 11,56%, 12,11%, 12,67% e assim vai. Então, sempre que eu quiser a taxa efetiva, eu desunifico a questão da... ou melhor, sempre que eu quero uma taxa efetiva, a taxa efetiva é a unificação da taxa de inflação com a taxa de juros real. Então, alguns exercicinhos básicos aqui, né? Então, calcule a taxa real, pague um empréstimo, a taxa de 32,42% ao mês, sabendo que a atualização monetária no período foi de 32,84%. Então, atualização monetária 32,34% é a inflação. Então, vou deixar, né, não vou ler tudo por enquanto e depois a gente faz os comentários. Eu vou deixar um periodinho aí para vocês fazerem os cálculos. Então, primeiro, né, eu tenho uma taxa efetiva, né, ou melhor, eu tenho a taxa real e tenho a inflação. Não, eu tenho a taxa efetiva, 37,42% ao mês, e tenho uma inflação de 32,34%. Então, qual foi a taxa real? Então, a taxa real, no caso, foi só 3,84% ao mês. Só 3,84% ao mês foi aquilo que eu realmente ganhei, porque a maior parte desses 37,42% foi efeito inflacionário. Emprestamos dinheiro a 24,36% e a inflação foi de 25,72%. Então, aqui nesse caso, a inflação foi maior do que a taxa efetiva, ou seja, eu perdi dinheiro. Então, se eu pegar esse 24,86 e jogar lá na forma de juro real, eu vou chegar que a minha taxa real foi uma taxa negativa de 1,08% ao mês. E o terceiro, né, um gerente empresta um dinheiro a uma taxa de 28% ao mês, e a inflação do mês foi de 26,35% ao mês. Qual foi a taxa real? De novo, se eu aplicar lá na fórmula de taxa real, eu chego que a taxa real foi de apenas 1,3% ao mês. Então, isso encerra
tudo que a gente tinha que falar sobre taxas de juros. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição e vamos aí para a próxima. Abraços.